Ezequiel capítulo 18. A responsabilidade pessoal. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará este provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que morrerá. Se um homem for justo e agir com retidão e justiça, e não comer sacrifícios nos montes, nem levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar a mulher do próximo, nem se chegar à mulher durante a menstruação, não oprimir ninguém, mas devolver o penhor ao devedor, e não roubar, mas repartir o pão com o faminto, e vestir o que não tem roupas, não emprestar a juros, e não receber mais do que emprestou, e desviar-se da injustiça, e fizer verdadeira justiça entre dois homens, andando nos meus estatutos e respeitando as minhas normas, para agir de acordo com a verdade. Este é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho que se torne ladrão, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer uma dessas coisas, e que não cumpra nenhum desses deveres, mas coma sacrifícios nos montes e contamine a mulher do próximo, oprima o pobre necessitado, pratique roubo, não devolva o penhor, levante os olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste a juros e receba mais do que emprestou, por acaso ele viverá? Não viverá, certamente morrerá por todas estas abominações que praticou, será culpado por sua própria morte. Também, se este por sua vez gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes. Não coma sacrifícios nos montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamine a mulher do próximo, nem oprima ninguém, e não empreste sob penhor, nem roube, mas reparta o pão com o faminto, e vista o que não tem roupas. E se desvie do erro, não receba juros nem mais do que emprestou, que respeite as minhas normas e ande nos meus estatutos. Esse não morrerá por causa do pecado de seu pai, certamente viverá. Mas seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, morrerá por causa de seu pecado. Contudo, dizeis: por que o filho não levará a culpa do pai? E se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das transgressões que cometeu, viverá pela justiça que praticou. Por acaso tenho algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e praticando o mal, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, por acaso viverá? Não se terá lembrança de toda a justiça que houver feito. Morrerá por ser infiel e pelo pecado que cometeu. Porém dizeis: o caminho do Senhor não é justo. Ouve, ó casa de Israel, por acaso o meu caminho não é justo?
Não, são os vossos caminhos que são injustos? Se o justo desviar-se da sua justiça e praticar o mal, morrerá por causa dele, morrerá na maldade que cometeu. Mas se o ímpio se converter da impiedade que cometeu e agir com retidão e justiça, conservará a sua vida. Por considerar todas as transgressões que cometeu e por se desviar delas, certamente viverá, não morrerá. Contudo, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. Por acaso os meus caminhos não são justos, ó casa de Israel? Acaso não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, diz o Senhor Deus: eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. Livrai-vos de todas as transgressões que cometestes contra mim. Criai em vós um coração novo e um espírito novo, porque havereis de morrer, casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 19. Lamento pelos chefes de Israel. Levanta um lamento pelos chefes de Israel, e dize: que leoa foi tua mãe entre os leões? Deitava-se entre os leõezinhos e criava os seus filhotes? Assim criou um dos seus filhotes, que se tornou um leão forte, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi apanhado na cova que elas fizeram, e o levaram com ganchos à terra do Egito. Quando viu sua esperança frustrada e perdida, ela tomou outro dos seus filhotes e o fez um leão forte. E este, andando entre os leões, tornou-se um leão forte. Aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Ele devastou seus palácios, destruiu suas cidades, a terra e tudo que ali estava ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas se ajuntaram contra ele, estenderam a rede sobre ele, que foi apanhado nessa armadilha, e com ganchos puseram-no numa jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o puseram na prisão para que não se ouvisse mais o seu rugido sobre os montes de Israel. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Tinha ramos fortes que se tornaram cetro de governante. Ela cresceu entre os ramos espessos e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com violência e lançada por terra. O vento oriental secou seu fruto, os seus fortes ramos quebraram-se e secaram, o fogo a consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de um dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de modo que nela não há mais nenhum ramo forte para servir de cetro para governar. Esse é o lamento, e como lamento servirá. Ezequiel capítulo 20. Abominações praticadas por Israel. No 7º dia do 5º mês do 7º ano, alguns anciãos de Israel vieram para consultar o Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vinde consultar-me? Tão certo como eu vivo, não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Por acaso o julgarás? Acaso o julgarás, filho do homem? Faze que se lembrem das abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz Jeová Deus: No dia em que escolhi Israel, jurei com minha mão erguida para
a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, quando jurei-lhes de mão erguida: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia jurei-lhes de mão erguida que os tiraria da terra do Egito, para uma terra que havia procurado para eles, onde dá leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Tirai dentre vós as abominações que encantam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Não lançaram fora as abominações que encantavam os seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu agi por amor do meu nome, para que ele não fosse profanado à vista das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer, tirando-os da terra do Egito. Assim os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos e mostrei-lhes as minhas normas, pelas quais o homem viverá ao cumpri-las. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando as minhas normas, pelas quais o homem viverá ao cumpri-las, e profanaram abertamente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para destruí-los. Mas agi por amor do meu nome, para que ele não fosse profanado à vista das nações diante das quais os fiz sair. Entretanto, eu lhes jurei de mão erguida no deserto, que não os faria entrar na terra que lhes dera, onde dá leite e mel, que é a glória de todas as terras, porque rejeitaram as minhas normas e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois seu coração seguia os seus ídolos. Apesar disso, os seus olhos os pouparam, e não os destruí, nem os aniquilei no deserto. A ira do Senhor contra a idolatria de Israel. Mas eu disse a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem obedeçais às suas normas, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e obedecei às minhas normas, praticando-as. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas os filhos também se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, nem obedeceram às minhas normas para as praticar, pelas quais o homem viverá ao cumpri-las. Profanaram os meus sábados, por isso disse que derramaria o meu furor sobre eles, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas retive a minha mão e procedi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações diante das quais os fiz sair. Também jurei-lhes de mão erguida que os espalharia entre os povos e os dispersaria entre as nações, porque não haviam praticado as minhas normas, mas rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e normas pelas quais não poderiam viver.
e deixei que se contaminasse com suas próprias ofertas, nas quais queixavam todos os primeiros que saem do ventre, para amedrontá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, mesmo assim vossos pais blasfemaram contra mim, sendo infiéis para comigo. Pois quando eu os fiz entrar na terra, que jurei que lhes daria, eles olharam para todo o monte alto e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali seus sacrifícios, apresentando a provação das suas ofertas. Puseram ali os seus aromas suaves e derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que altar é esse para o qual estáis indo? Assim o nome dele ficou sendo Bamá, até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: por acaso vos contaminais a vós mesmos como vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? E ao oferecerdes as vossas dádivas, quando sacrificais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos, até hoje. E eu serei consultado por vós, ó casa de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei consultado por vós. De modo algum sucederá o que tendes na mente, quando dizes: sejamos como as nações, como as tribos das nações, servindo a madeira e a pedra. A futura restauração de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente reinarei sobre vós com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos tirarei do meio dos povos, e vos congregarei das nações para as quais fostes espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrai em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgridem contra mim, e eu vos tirarei da terra das suas peregrinações, mas não voltarão à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um, cultuar os seus ídolos. Porém, mais tarde me ouvireis, e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Pois diz o Senhor Deus: toda a casa de Israel na terra, toda ela, haverá de me cultuar no meu santo monte, no monte alto de Israel. Ali vos aceitarei e exigirei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas ofertas sagradas. Eu vos aceitarei como aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar do meio das nações em que fostes espalhados, e sereis santificado em vós à vista das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os atos com que vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu agir para convosco por amor do meu nome, não conforme as vossas obras, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Profecia contra a floresta do sul. E veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, vira o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra o sul.
profetiza contra a floresta do sul. E diz à floresta do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Pelo contrário, todos os rostos se queimarão com ela, desde o sul até o norte. Todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é este um contador de parábolas?